extremamente importante. Já caiu repetidas vezes na prova da Federal, umas 3 vezes seguidas já aconteceu em alguns vestibulares. Parece assim que num ano eles esqueceram o que perguntaram no ano anterior, ou o banco de questões deles é gigantesco sobre o mesmo assunto. O tema que a gente tem hoje é a vinda da família real ao Brasil. Muita gente fala assim, tá, professor, mas a vinda da família real ao Brasil ela é importante por quê? É que eu sei que é importante, eu já vi aí, muita gente pergunta isso, mas por que ela é importante? Bom, a vinda da família real ao Brasil, ela tem consequências bem importantes na história brasileira. A vinda da família real ao Brasil, o que isso tem de tão importante assim? Tem mais a ver com as consequências, né? Tem mais a ver com os eventos históricos, né, que vão surgir por conta da vinda da família real ao Brasil. Por que a família real foge para o Brasil e até por que eu falo a expressão fuga? Por algum tempo, as pessoas tentaram fingir que a vinda da família real ao Brasil foi um projeto de muitos anos, que não foi uma emergência. Que a ideia já tinha passado pela cabeça da família real portuguesa de vir ao Brasil, de se transferir para o Brasil, sim, isso já havia passado em um ou outro comentário. Mas não podemos tirar, né, da clareza do nosso estudo que o objetivo da família real aqui no Brasil, pessoal, era fugir das tropas napoleônicas, era fugir da invasão que os franceses fizeram em Portugal por conta de Portugal ter desobedecido ao bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte. Então, a gente não se engane, né, de que porque citaram antes a vinda da família real, porque a família real veio com um certo planejamento, então não foi uma fuga. Foi sim. Por quê? Porque o Dom João, o príncipe regente de Portugal, a rainha era a mãe dele, a Dona Maria I, que já tinha sido afastada por conta de uma doença mental, pelo menos era assim que as autoridades descreviam a situação da Maria I, o Dom João, sabendo que não poderia enfrentar as tropas francesas e que se ficasse teria que se render, ele resolve, portanto, essa saída, né, que é se transferir diretamente para o Brasil. A saída da família real de lá acontece, né, numa correria, numa emergência, muita coisa é deixada no porto, e as pessoas pensam, tá, mas tudo isso para desalojar uma família e mandar para cá, e tudo isso levou tanto complicado assim, é que não foi só a família mesmo, né? Todo e qualquer nobre que fizesse parte da sucessão, os quadros administrativos, os funcionários mais próximos, todo mundo veio para o Brasil de 1807 para 1808. Ou seja, a vinda da família real para o Brasil, ela é motivada, né, por uma fuga generalizada da nobreza. São 15 mil pessoas que vieram para o país, para o nosso Brasil, em 1808. Saíram de lá em 1807 e chegaram aqui no início de 1808. A viagem durou mais ou menos aí 1 mês e meio, uma viagem difícil, uma viagem complicada, com embarcações, né, que tinham que levar animais, que tinham que levar toda a comida necessária para a nobreza, água potável. Então, imagina só a logística, né, dessa transferência. E a primeira parada da família real é Salvador, né, que não era mais a capital do Brasil. Salvador já não era mais a capital do Brasil desde os tempos da mineração. Então, fizeram uma parada em Salvador e de Salvador rumaram para o Rio de Janeiro. Então, pararam, digamos assim, na vila, naquela que era a cidade mais próxima, no Nordeste brasileiro, quando eles recém chegaram lá de Portugal. Tanto que muita gente imaginou que Salvador voltaria a ser a capital do Brasil, né, por conta da presença da família real. O Dom João, ele fica um pouco em Salvador e depois ruma para o Rio de Janeiro. Muitos nobres fizeram a mesma coisa. Chegaram no Rio de Janeiro, tinha que alojar todo mundo, tinha que colocar todo mundo nos seus devidos lugares. Imagine a situação, né? Que é colocar essa galera toda, acomodar todo esse pessoal. Claro que não foi um, nem dois, nem três de brasileiros, de gente nascida no Brasil,
que teve sua casa requisitada por conta da presença da família real. É claro que muito folclore ronda em torno disso, né, de que as pessoas escreviam PR na porta das casas, e assim dizia príncipe regente, o que logo a população interpretou como ponha-se na rua. Mas o interessante é que as casas que foram requisitadas não foi a casa do homem pobre, né? Não foi a casa da afastada, foi a casa de pessoas que eram ricos comerciantes, que tinham uma certa posição e que foram indenizados por conta da perda de suas casas. O próprio lugar que o Dom João foi morar, a Quinta da Boa Vista, é um exemplo disso. O cara que tinha a Quinta da Boa Vista, ele vendeu para o Dom João, mas é claro, né, que ele fez uma doação remunerada. Ou seja, ele tinha a casa, ele ofereceu a casa de presente, mas pediu apenas, né, uma módica contribuição para pagar os custos de uma reforma que ele tinha feito no lugar. A reforma que foi paga para o antigo proprietário da Quinta Boa Vista era 5 vezes mais cara do que a casa em si, né? Ou seja, superfaturamento já de cara, assim, né? E os outros nobres foram se estabelecendo também, e o Dom João, ele logo se preocupou em fazer a abertura dos portos do Brasil. Você sabe que até a vinda da família real, Portugal detinha o monopólio sobre o comércio no Brasil. Monopólio sobre o comércio do Brasil. Significava que todas as mercadorias tinham que passar por Portugal. Então, Portugal cobrava, né, em cima das mercadorias, um intermediário, o papel de monopolizador. Então, nem sempre Portugal era o país que estava produzindo para vender para o Brasil. Na maior parte das vezes, Portugal estava só servindo de intermediário. Por isso, assim que ele chega ao Brasil, é feita a abertura dos portos do Brasil às nações amigas, que é uma carta régia, uma carta que é feita, portanto, do príncipe regente de Portugal, que anunciando para as nações amigas, é uma tomada de decisão unilateral, ou seja, foi uma tomada de decisão feita por parte de Portugal. Não teve nenhuma exigência, né, dos ingleses nesse momento, pelo menos nenhuma exigência formal. A Inglaterra, portanto, né, era a principal beneficiada dessa abertura dos portos. Mas, além dos ingleses, como podendo vender diretamente para o Brasil e podendo comprar diretamente para o Brasil, a gente percebe que outro grupo saiu beneficiado com o fim desses monopólios portugueses, os comerciantes e os fazendeiros aqui no Brasil. Então, comerciantes e fazendeiros aqui no Brasil aproveitaram, né, para vender para a Inglaterra diretamente, sem o papel de Portugal de atravessador, e comprar dos ingleses também diretamente. Então, isso favoreceu muito essa elite comercial, essa elite latifundiária que vivia no Brasil. 2 anos depois, o Dom João fez um acordo melhor ainda. Ele reafirmou a abertura dos portos. Na carta de 1808, ele faz a abertura, mas é uma tomada de decisão dos portugueses. Em 1810 é feito um tratado, e o tratado ele tem um princípio, né, que é a reciprocidade. Se eu trato com você uma coisa, você também tem que me, né, garantir certas vantagens. E é o que é feito. Em 1810, são celebrados 2 tratados. O Tratado de Aliança e Amizade, considerando que a Inglaterra é a nação amiga, e o Tratado de Abertura e Comércio, que é o Tratado de Navegação e Comércio, que dava preferência também para produtos ingleses, cobrando uma taxa de importação um valor bem barato, apenas 15% sobre o valor do produto. Claro que para a gente que vive, né, os efeitos ainda de uma política liberal que foi implementada no Brasil no início dos anos 90, especialmente, né, a partir do Plano Real, a gente acha 15% sobre o valor do produto muita coisa. Mas para 1808 era um valor bem baixo, é a tal da abertura dos portos às nações amigas. E aí se estabelece no Brasil aquilo que é chamado de governo joanino. Aparece aí, né, para vocês a ideia de um governo joanino. O que é esse governo joanino? Ora, governo joanino, pessoal, é quando a gente tem Dom João
como príncipe regente no Brasil, mas é interessante que essa expressão, né, joanino, significa de João, mas ele não é rei ainda. A rainha Maria I que era a detentora do cargo. Então, a gente encontra aí, né, um período de regência do príncipe Dom João, que era casado nessa ocasião com Dona Carlota Joaquina, que era uma princesa espanhola. Ela era Bourbon e o Dom João era Bragança. E nessa época, lá na Europa, estavam acontecendo ainda as tensões envolvendo a família Habsburga e a família Bourbon. Então, os Bourbon, eles tinham um projeto de manter o governo na Espanha e, se possível, estender esse governo para Portugal. Não foi uma nem duas vezes que o Dom João percebeu que a esposa dele estava conspirando contra ele mesmo, né? Conspirando com os familiares espanhóis para que ela assumisse o trono, né, de Portugal e, portanto, toda a Península Ibérica e mais a França, né, seriam, portanto, governos dos Bourbon. Quando Napoleão Bonaparte, a Revolução Francesa, encerrou, né, o governo Bourbon na França, aí de vez, né, que os Bourbon ficaram mais ávidos ainda em conquistar a Casa Real Portuguesa. Então, sempre houve conspirações por parte de Dona Carlota Joaquina e contra o Dom João. Dom João, apesar de ser sempre descrito como alguém preguiçoso, como alguém que, né, era meio desleixado, comilão e tal, ele era muito astuto. Ele era muito astuto. A própria saída da família real de Portugal para o Brasil foi de uma astúcia incrível, né? Por quê? Porque se você chega num território que é uma monarquia, você vai achar o rei para ele se render para você. O rei não tem. Então, a rainha foi embora. Então, o príncipe herdeiro foi embora. A esposa foi embora. O filho de 5 anos foi embora. Ou seja, o Dom João ele retirou todo mundo de Portugal a ponto de ninguém responder mais por Portugal. E assim, o Dom João era, né, o chefe de uma monarquia aqui nos trópicos. E é ele que vai se preocupar em tentar construir uma série de instituições para criar, assim, uma identidade brasileira, né, ligada à monarquia, ligada à família real. Ele manda fazer a Academia, na época, né, Academia Real de Belas Artes, depois ela virou Academia Imperial de Belas Artes, quando o Brasil ficou independente, e depois virou Academia Nacional de Belas Artes. Também é nessa época a criação da Biblioteca Régia, que vira a Biblioteca Imperial depois, e depois vira a Biblioteca Nacional, que está até hoje lá no Rio de Janeiro. Também é o Dom João que faz o Jardim Botânico. O Jardim Botânico era um local de passeio, era um local de lazer para essa corte tropical que vivia por aqui, mas também era a coleção de espécies do Dom João, né? A coleção real de espécies, onde espécies do mundo inteiro eram plantadas. Então, quando alguém, um viajante naturalista, encontrava pelo mundo alguma espécie que ele não conseguia colocar em nenhuma classificação, esse pesquisador, esse viajante naturalista, pegava, né, o exemplar, mandava para tudo que era jardim botânico na Europa e tal, e também o do Brasil, para verificar se tinha alguma planta igual em algumas das coleções. Caso não tivesse, era natural que esse biólogo, né, do século XVIII, a gente fala de naturalista, né, o nome que a gente dá para esses biólogos do século XVIII, é que eles dessem um nome daí para a espécie descoberta. Então, os jardins botânicos, eles tinham, assim, uma função também científica. Aliás, o Dom João, ele tentou parecer, assim, esse protetor das artes. Criou no Rio de Janeiro também o Teatro São João, o prédio do Teatro São João não existe mais, mas para quem conhece o Rio de Janeiro, o Teatro São João ficava onde hoje é o Teatro João Caetano. É que, com o tempo, né, aquela construção pegou fogo, e hoje o que tem lá é o Teatro João Caetano, que tem um estilo mais modernista, mais parecido com o nosso Teatro Guaíra. Portanto, né, a história, né, do Dom João é uma história assim, de preocupar-se em incentivar, portanto, as artes, de incentivar a ciência. E nessa época que nós tivemos no Brasil a chamada Missão Francesa, né? Então, antes de eu falar aí da conquista que o Dom João fez na Guiana Francesa e na província Cisplatina,
vou comentar aqui com vocês a tal história da missão francesa no Brasil. A missão francesa foi um conjunto de artistas franceses, né, que tiveram que sair da França forçosamente. Muitos deles eram funcionários do Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão foi definitivamente derrotado em 1815, todos esses artistas, pintores, tiveram que deitar o cabelo de lá, e alguns tiveram a brilhante ideia de atravessar o Atlântico e vir oferecer seus serviços aqui em terras brasileiras. E assim veio a missão francesa para cá. A gente fala missão francesa, parece uma coisa super organizada e tal. Os caras vieram do jeito que deu, do jeito que dá, né? Vieram, atravessaram, portanto, o Atlântico, desembarcaram aqui. Entre eles tem o Rugendas, né, que o pessoal chama de Rugenda, tem o Jean-Baptiste Debré, né, também muito famoso, e muitos outros, né, que vieram nessa ocasião para o Brasil. E essa galera toda vai vir assim na expectativa de preciso arranjar trabalho, né? Então, a missão francesa foi meio, digamos assim, espontânea, né, trazendo esses artistas para cá. Também nessa época veio ao Brasil a chamada missão austríaca. A missão austríaca foi um conjunto de cientistas, de autores, né, de artistas da Áustria, né, do Sacro Império Romano Germânico, da Áustria-Hungria, que vieram para o Brasil também, né, mas aí eles vieram mais bem organizados, sabe? Eles vieram mais bem organizados porque eles vieram acompanhando a comitiva da princesa real de Portugal, Dona Maria Leopoldina, que havia se casado por procuração com o príncipe herdeiro do trono português, o futuro Dom Pedro I. Foi nessa ocasião que vieram também alguns estudiosos de origem germânica, vieram, ficaram um tempo no Brasil e voltaram. Então, a história, né, dessa presença europeia aqui no Brasil, a gente tem a vinda da família real, a gente tem missão francesa, a gente tem missão austríaca, e isso vai garantir, digamos assim, uma certa ligação de vários brasileiros com a coroa portuguesa. Muita gente compara, né, com o que aconteceu aqui com os nossos vizinhos na América Latina, que eles se fragmentaram em diversos países. Por que isso não aconteceu no Brasil? Por que o Brasil continuou, né, unido após a independência? Por causa do tempo em que a família real esteve por aqui. Digamos que ela tinha, assim, uma certa autoridade em que as pessoas diziam, não, nós somos um império, né, somos um lugar governado por europeus. Então, isso garantiu, digamos assim, reconhecimento, unidade, muita centralização administrativa no Rio de Janeiro. Já nos nossos vizinhos, como eram muitos movimentos republicanos, e dentro da ideia da república, você não precisa de uma autoridade monárquica para representar o poder. Então, cada chefe foi se tornando presidente de um pedaço, né? Então, isso acabou promovendo a fragmentação da América Latina. Não que não tenham tentado manter a unidade territorial da América Latina. Teve, no caso da Colômbia, Venezuela e parte da Bolívia, a atuação do Simão Bolívar, que chegou a propor, né, que fosse criado os Estados Unidos da América do Sul. Não incluía o Brasil, era mais ali os países do norte do nosso país, ali, como a Venezuela, a Colômbia, onde hoje é o Equador, o território da Bolívia, e formar uma grande nação, mais ou menos ao estilo do que os Estados Unidos fizeram no século XVIII, mas a ideia não vingou. Seguindo adiante, pessoal, quando a família real chega no Brasil, o Dom João ele manda invadir esses dois territórios que aparecem aí no mapa da apostila, a Guiana Francesa e a província Cisplatina. Por que esses dois territórios foram atacados? Bom, a Guiana Francesa foi atacada porque, afinal, foi a França que atacou Portugal, então era uma forma de represália. Tanto que, quando Napoleão foi derrotado em 1815, Portugal devolveu o território para os franceses. E quando da Espanha ter ajudado a França, ou ter permitido que o Napoleão Bonaparte e suas tropas usassem o território espanhol para invadir Portugal,
o Dom João retalhou. Imagine a tensão, você manda invadir um território que pertence à família da tua esposa. Cara, é confusão na certa, né? Mas ele manda invadir a província Cisplatina, que hoje é o Uruguai, e quando Napoleão foi derrotado, Portugal não devolveu o Uruguai para os espanhóis. Por quê? Porque há muito os portugueses já tinham colonizado parte do Uruguai na colônia del Sacramento. Então, sempre houve, assim, uma interpretação brasileira que o Uruguai era a nossa fronteira natural, né? Que ele tinha que ser nosso porque tinha sido colonizado em parte por portugueses e fazia todo sentido que ele fosse nosso. Sem falar que ele, né, o Uruguai está bem na entrada do Rio da Prata, que dá acesso ao interior do Brasil. Então, tudo isso, né, fazia com que Portugal não quisesse devolver esses territórios. É bem importante isso, pessoal. Aparece aí, né, no mapinha para vocês na tela, essa questão, né? Você olha aí quanto, né, da presença do Império do Brasil, o Império Português no Brasil, vai dar uma modificadinha aí na estrutura do mapa da América do Sul. Foi uma questão bem importante, né? Até porque acontece esse evento que está escrito aqui na apostila de vocês, ó, chamado Congresso de Viena, de 1815. Que troço é esse, professor? Lá na aula de História A, quando a gente estava falando do Napoleão Bonaparte, o Napoleão é derrotado e esse congresso aí é organizado. O Congresso de Viena, ele partiu do pressuposto que tudo que existia antes da Revolução Francesa deveria voltar. As famílias reinantes, os territórios, todas as guerras napoleônicas, é como se tivessem sido totalmente anuladas e todos os territórios voltariam aos seus antigos donos, aos seus antigos proprietários, né? Então, essa era a tensão da época e, por isso, né, o Império do Brasil vai devolver a Guiana, mas não vai devolver a província cisplatina, o Uruguai. O Uruguai vai ter que se emancipar na luta, né, na briga, em 1828, inclusive a guerra do Uruguai contra o Brasil vai ser um dos fatores que vai provocar a crise do governo Pedro I. O processo de independência do Brasil. O que é que aconteceu? Com a vitória sobre o Napoleão Bonaparte, todas as famílias reinantes e territórios deveriam voltar aos seus locais de origem. Então, em tese, a família real portuguesa deveria sair do Brasil e já voltar para Portugal. Isso era o combinado do Congresso de Viena. Aqui acontece uma mudança naquilo que Dom João faz. Para não voltar para Portugal, até porque a coisa estava tensa por lá, grupos liberais, grupos burgueses queriam acabar com a monarquia absolutista. O Dom João, aqui do Brasil, ele transforma o Brasil em Reino Unido a Portugal. Ou seja, o Brasil deixa de ser colônia em 1815. Não quer dizer que o Brasil ficou independente. Significa que o status do Brasil se modificou. Em vez de colônia, o status do Brasil agora era Reino Unido. Então, o Brasil poderia, por exemplo, mandar representantes para Portugal, deputados, para representar os interesses brasileiros junto às cortes portuguesas lá. Isso foi criando, né, um problema, porque para escolher os deputados, o critério era número de habitantes. Então, a gente elegia mais representantes nossos para representar o Brasil em Portugal do que os próprios portugueses. Então, o Brasil conseguia aprovar muitas coisas que beneficiavam a realidade aqui brasileira. E a briga ficou em torno da questão dos portos. Ou seja, Portugal queria fechar os portos do Brasil de novo, trazer de volta o monopólio, que a gente chama de recolonização. Os comerciantes e fazendeiros do Brasil eram terminantemente contra a volta dos monopólios. E no meio, né, entre Portugal e os interesses brasileiros, estava o Dom João, a família real portuguesa que morava aqui. Quando Dom João teve que obrigatoriamente voltar para Portugal, em 1821, o Dom João, sabendo que não tinha jeito, ele ia ter que voltar para Portugal, assinar uma constituição que limitava os próprios poderes. A Revolução do Porto, lá em Portugal, é uma espécie de Revolução Francesa, versão lusitana. A família real portuguesa, portanto, foi obrigada a voltar para Portugal, e o rei Dom João VI, obrigado a assinar um acordo
que limitava os próprios poderes. É instaurado um sistema parlamentarista em Portugal. Só que nem todo mundo da família real foi embora. O Dom João, quando ele foi embora, ele deixou aqui no Brasil o filho mais velho dele, o príncipe regente Pedro, que já era casado com Dona Maria Leopoldina, aquela que veio da Áustria, junto com a missão austríaca. E o Dom João deixa uma orientação muito precisa para o filho. Uma orientação que, mais uma vez, demonstra certa lucidez do Dom João. Ele, percebendo que em Portugal já era caso perdido, lá a monarquia teria que obedecer ao parlamento, ele também percebe que se o Portugal pressionar o Brasil vai se emancipar. Então ele deixa um recado para o filho, que quando chegasse a hora da independência do Brasil, Pedro I tomasse a frente, fizesse a independência do Brasil e garantisse, portanto, que a família Bragança governaria Portugal e governaria o Brasil. Essa é a dica. Então, não é o filho decretando a independência do Brasil contra o pai uma traição? Não é. É o filho, aqui no Brasil, preocupado com a sobrevivência da família Bragança no poder, que começa a fazer um monte de visitas em várias regiões, tentando arregimentar apoio para fazer o processo de independência do Brasil, para ser reconhecido logo. Um dos maiores dilemas, né, do Dom Pedro I, do futuro imperador do Brasil, era conseguir o maior apoio possível das pessoas que moravam aqui. Porque havia um sentimento de anti-lusitanismo, isso é bem importante, né? Um sentimento anti-português no Brasil, e o Pedro era nascido em Portugal, veio para cá com pouca idade, veio para cá criança. Então, agora que ele ia se tornar ele era o príncipe de Portugal e estava, né, com o projeto de fazer a separação do Brasil, ele precisava regimentar forças. Visitou Minas Gerais, lá foi recebido friamente. Visitou São Paulo, o pessoal também não curtia muito ele. Visitou Santos, onde ele foi recebido assim de maneira, né, digamos assim, mais cuidadosa, porque o Pedro I, quando ele foi a Santos, ele foi recebido pelo José Bonifácio de Andrade e Silva, um cara que tinha estudado em Portugal, que era líder dos comerciantes locais. Inclusive, o José Bonifácio, ele era membro da maçonaria, né? Então, ele tinha, digamos assim, muitos contatos, né, para conseguir força para apoiar o príncipe num projeto de independência. Então, o que está em jogo aqui não é a nacionalidade brasileira. O que estava em jogo era, vamos colocar um monarca no poder, aqui na independência do Brasil, porque lá, na Europa, todo mundo vai reconhecer a autoridade de um monarca aqui nos trópicos. Difícil é algum governo europeu reconhecer um Zé Ruela, um Zé Ninguém, que não tem família, que não tem berço, que não tem nome. Então, o nome Pedro I era também para os comerciantes, para as elites locais, uma grande vantagem. E o que essas elites comerciais, essas elites fundiárias, tanto querem do Pedro I? A manutenção dos portos abertos no Brasil, ou seja, a liberdade comercial fosse mantida. Então, o nosso projeto de independência, ele é um grande arranjo, né? Ele é um grande acordo entre a família real portuguesa, as elites comerciais e latifundiárias brasileiras. Tanto que a nossa independência não alterou também a condição da escravidão no Brasil. A escravidão foi mantida. Então, é um grande ajeito, né, dessas elites, um grande acordo. E quando o Dom João chega lá, o Pedro fica por aqui. É claro que as cortes portuguesas dizem, nós queremos o Pedro aqui também, para evitar que Pedro fizesse o que estava fazendo, ou seja, arregimentar apoio interno para fazer independência. Então, as cortes portuguesas exigem o retorno de Pedro, chegam a mandar até uma embarcação para buscá-lo aqui. Foi nessa ocasião que o Dom Pedro I faz a lei do cúmpra-se, proibindo o desembarque de qualquer embarcação portuguesa sem autorização do Pedro I. Quer dizer, ele diz, eu que mando aqui, só vou deixar desembarcar quem eu quiser. Então já era aí um primeiro enfrentamento contra Portugal. No dia 9 de janeiro de 1822, é também uma data, um episódio marcante.
Portugal exige o retorno de Pedro I. Pedro I recebe o apoio de algumas elites comerciais e latifundiárias, é um abaixo-assinado que ele recebe, com a assinatura de vários ilustres, né, cidadãos aqui do Brasil, e ele decreta que vai ficar no Brasil, né, se for para o bem e felicidade geral da nação. Estou pronto, diga ao povo, que são essas elites comerciais, né, diga ao povo que fico. E assim, né, o dia do fico, dia 9 de janeiro. Então, a gente percebe uma tensão política entre Pedro I e os comerciantes do Brasil, que estão se juntando porque eles percebem que tem um inimigo em comum, é Portugal. Os burgueses brasileiros e Pedro I possuem diferenças enormes. Mas naquelas circunstâncias havia um inimigo em comum, que era Portugal, e a ameaça de recolonização. Essas elites comerciais e latifundiárias se aproximaram do Pedro I. Pedro I se aproximou também desses grupos, fez visita para todo mundo e garantiu, vamos fazer a independência junto contra Portugal. Tanto que o Pedro I não conseguiu o apoio de todas as elites comerciais e latifundiárias do Brasil. Não, Pedro I teve um baita problema com vários grupos aqui no Brasil que não queriam a independência. Eram oficiais do exército português, e você também pensaria isso, né? Poxa, o Brasil vai se separar de Portugal. Eu sou um oficial do exército português. Tá, como é que eu fico? Como é que eu fico nessa? Se eu ficar com o Brasil, eu perco a minha patente, eu não vou ser mais oficial, o governo vai me garantir que eu vou continuar oficial. Foi assim que o Pedro I ganhou a simpatia de muitos desses oficiais do exército português. Não, você fica oficial do exército brasileiro. Fica comigo que eu garanto. Ah, mas é arriscado. Então faz o seguinte, não me combate, pelo menos, né? E depois que eu me consolidar no poder, você fica na independência. E muita gente teve que escolher o lado. No norte do nosso país, havia muitos grupos que eram pró-Portugal. E grupos que não eram nem pró-Portugal, nem pró-Rio de Janeiro. Tinha uma galera no Pará, por exemplo, que queria fazer a independência do Pará. Não queria nem Rio de Janeiro, nem Lisboa. Então, o Pedro I ele vai ter que arranjar até uma tropa para combater esses anti-Pedro I, né? Esse pessoal que era ou pró-português ou pró uma independência própria, né? Uma independência, né, da região, fazer uma república independente. E foi uma tensão, né? Já em 1822, estourou uma guerra. Não do Brasil contra Portugal, mas do Brasil de Pedro I contra grupos que eram portugueses ou eram tão nacionalistas que não queriam um português governando a gente. E essa guerra de independência do Brasil, que pouca gente comenta, né? Parece que a gente nem teve guerra de independência, mas tivemos, né? A guerra de independência foi um conflito interno, foi uma tensão interna contra esses grupos que não aceitavam a autoridade do Pedro I. Inclusive, foram principalmente voluntários baianos que se destacaram no exército que ajudou a consolidar a independência do Brasil. Nesse exército de voluntários, junto com mercenários, que o Pedro I também pagou para garantir a independência, havia muitos baianos. É aí que entra a história da Maria Quitéria de Jesus. A Maria Quitéria de Jesus era uma jovem lá da Bahia, ela se voluntariou no exército vestida de homem, né, estilo Mulan. Ela passou desapercebida dentro do exército por algum tempo, depois ela contou que era mulher, continuou dentro do exército e participou das vitórias, né, do Pedro I contra as tropas contrárias à independência. E assim, né, a Maria Quitéria se tornou-se a patrona, né, ou a patronesse, seria um termo mais adequado, seria matrona até, né, das oficiais do Exército Brasileiro. A Maria Quitéria de Jesus, ela se aposentou do Exército Brasileiro e ficou com a patente de tenente do Exército. Então, é uma história, assim, que muito brasileiro não conhece, não porque a gente é ignorante, não é isso. A gente não conhece porque como é que eu vou contar que o brasileiro é um povo pacífico se teve uma guerra de independência de brasileiros pró-Portugal contra brasileiros anti-Portugal? Então, essa tensão interna aconteceu aí nos primeiros meses. A guerra de independência do Brasil só terminou no ano seguinte. A decretação, né, o decreto da independência do Brasil, nós sabemos, é 7 de setembro de 1822.
Mas a declaração de reconhecimento da independência e tal, e a vitória sobre as tropas inimigas, só aconteceu em 2 de julho de 1823, portanto, o ano seguinte, né? Então foi tensa essa independência brasileira, apesar de ter um europeu à frente da coroa portuguesa, à frente, né, da coroa brasileira aqui, o Dom Pedro, foi muito difícil até convencer grupos internos. A Inglaterra, portanto, estava cobrando de Portugal. O que a Inglaterra oferece? Olha, Brasil, por que você não assume a dívida que Portugal nos deve e a gente empresta mais uma grana? Assim, de saída, a gente já herdou uma dívida externa de 2 milhões de libras esterlinas. Ou seja, naquele momento, o Brasil já estava assinando, né, ali praticamente, né, a sua dependência econômica, que vai se reproduzindo ao longo do tempo. Bom, nessa imagem que aparece aí, nós temos, né, a partida da família real do Brasil. Segundo, né, consta dos cronistas, dizem que Dona Carlota Joaquina, quando entrou na embarcação, teria jogado fora os sapatos, porque desta terra nem a poeira gostaria de levar. O Pedro, filho dela, ficou no Brasil. O Pedro já era casado com Dona Maria Leopoldina, é ele que faz a independência do Brasil, e tem aí um detalhe curioso dessa independência, que muita gente não sabe, né? Você começa a perceber que esse Pedro I, né, junto com a Maria Leopoldina, a independência foi um projeto dela também. Porque antes do 7 de setembro, antes do Grito de Ipiranga, cartas de Portugal chegaram ao Rio de Janeiro. E essas cartas foram analisadas pela esposa do Pedro I, pela esposa, Maria Leopoldina. Ela analisou as cartas, percebeu as circunstâncias, e ela percebeu que Portugal poderia invadir o Brasil a qualquer momento e forçar a família real a voltar para Portugal. Então ela, sem saber aonde que o Pedro estava voltando de Santos, o pessoal fala, ele estava na casa da amante, com certeza, mas estava também lá fazendo acordos com as elites comerciais de Santos. Quando ela não sabia onde ele estava, ela pegou a declaração de independência e assinou. Assinou antes, né, do próprio Pedro gritar, porque ela pensou da maneira mais pragmática e racional. Se as tropas portuguesas chegarem aqui para invadir o Brasil e forçar a gente a ir embora, como é que eu garanto que as tropas fiéis a mim vão me obedecer? Eles precisam ter um documento, precisam ter um papel para dizer, não, eu segui ordens, eu não aceito portugueses aqui, porque eu segui ordens da princesa Maria Leopoldina. Então ela assina a independência antes do grito. Mas não tem um quadro contando a história dela? Aí é que é engraçado, tem. Lá no Museu do Ipiranga, além do gigantesco quadro de 5 por altura por 10 de largura do Pedro I decretando a independência, tem um quadro que chama-se Leopoldina no Gabinete Ministerial, em que ela está assinando um papel. É a declaração de independência que ela está fazendo. Então, a história dela também é importante nesse processo de articulação para o processo de independência. Bom, aí na nossa apostila, em vez, né, de aparecer a Leopoldina assinando a nossa independência, aparece o Pedro I tocando piano, está vendo? Então, o Pedro I ele era músico, pessoal, né? Pouca gente conhece esse perfil do Pedro I. Ele era músico e ele que faz o hino da independência do Brasil. Não sei a quantas anda da parte de vocês o conhecimento sobre hinos brasileiros, mas o hino da independência é aquele que canta assim: já podeis dar pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. E o pessoal canta, japonês tem 5 filhos. Mas a história desse hino, né, é a história do próprio Pedro I compondo a música, e fizeram um quadro, né, ele compondo. Sugiro que vocês procurem, né, ao quadro, né, da Maria Leopoldina na reunião do gabinete ministerial, em que ela é um quadro, inclusive, impressionista, né, cheio de pinceladinhas e tal. Não é aquele quadro assim, tudo certinho, né? É um quadro do século XX, e ele foi pintado por uma mulher 100 anos depois da independência, em 1922. Eu pergunto a todos vocês, se você tivesse que fazer uma obra de arte por conta do bicentenário da independência do Brasil, que vai ser agora, 2022, o que você pintaria?
É interessante, né? Curioso, né? O que você pintaria em alusão à independência? Porque em 1922, a grande questão era a questão feminista. Provavelmente ainda seria a questão feminista, né? Ou tentar dar vozes a outros personagens históricos, como a questão negra no Brasil, principalmente a realidade indígena, ou seja, outros atores, outros personagens da história, que não aqueles que já são os que ficaram em evidência ao longo do tempo. Beleza? Bom, seguindo adiante, pessoal. Feita a independência do Brasil e ocorrendo o reconhecimento por parte de Portugal, o Brasil ele acaba se dividindo em grupos políticos. Surge um chamado Partido Brasileiro e um partido português. Tem um partido português, que é um partido que dizia assim, temos que nos manter amigos de Portugal, mas vamos nos separar. Esse partido português vai começar a defender que o Brasil adote um modelo absolutista de governo, que Pedro I seja um centralizador. E o Partido Brasileiro, que sempre foi o partido pró-independência, vai ser um partido político que vai se dividir em duas alas. Uma ala moderada, que quer descentralização administrativa, e uma ala radical, que quer separatismo político. Ou seja, quando Pedro I fez a independência do Brasil, não estava garantida a unidade territorial brasileira. E é isso que a gente estuda a partir da sua página 5, aí na tua apostila, o chamado Primeiro Reinado, que aparece aí no slide para vocês. Antes de a gente começar a falar do Primeiro Reinado e a dificuldade que Pedro I teve de manter o Brasil unido e não ser derrubado, né, do poder, né, tentar manter a monarquia aqui no Brasil, do Primeiro Reinado no Brasil, que aparece aí na tua página 5 de História B. Primeiro Reinado. O que foi esse Primeiro Reinado, minha gente? Cara, pensa num período conturbado. Pensa numa situação de conflito. Foi esse Primeiro Reinado. Foi um reinado curto. O Primeiro Reinado no Brasil ele dura de 1822 a 1831, tá? Esse período é curto. E esse período, né, ele é curto não porque o Pedro I morreu, mas porque ele não conseguia manter o poder político no Brasil. Pedro I acreditava que a forma de governar o Brasil tinha que ser de forma centralizada, ou seja, a partir do Rio de Janeiro, tomar todas as decisões, né? Todas as decisões deveriam ser tomadas a partir do Rio de Janeiro. Essa era a ideia. E esse projeto, né, de você centralizar essa administração, de garantir, portanto, né, essa centralização, tinha que ser, portanto, né, com Pedro I governando quase que de forma absoluta. Mas Pedro I tinha um problema. Quando ele fez a independência, ele fez com apoio de comerciantes e de fazendeiros. E o que os comerciantes e fazendeiros tinham em mente? Ah, nós vamos fazer a independência, Pedro I vai ficar um rei de enfeite aí, e quem vai governar o Brasil vai ser o parlamento. Ou seja, havia já uma dificuldade do Pedro I contra os liberais, contra comerciantes e fazendeiros que queriam governar. Aí você pensa, mas não é bom ser liberal? Aí que tá. Os caras não são liberais porque eles querem o melhor, eles querem ser liberais porque eles vão ter o poder em suas mãos. Esse é o problema de você ter o poder nas mãos, é porque você tem cargo para nomear, você tem orçamento para aprovar, e isso tudo é moeda de barganha. Então, imagina, você tem lá um deputado que decide alguma coisa no país, que nomeia cargos, é claro que o cara vai usar esses recursos para se perpetuar no poder, tal como acontece ainda hoje. Quando alguém fala assim, porque temos que diminuir os concursados públicos. Tá, diminuiu o concursado por quê? Não, porque a gente contrata só temporário, daí comissionado, para virar esse cabide de emprego que é hoje. O cargo comissionado, a menos que seja um cargo de alta competência, de alta especialidade, eu preciso de um consultor, então eu vou chamar um cara que é lá de uma função, vou chamar ele para um cargo em comissão aqui, porque ele vai cumprir uma função bem importante. Encerrou, volta lá para a sua função. O cargo comissionado dos ditos assessores, ele é um baita problema brasileiro. Um baita problema. Por quê? Porque vira cabide de emprego.
O cara começa a fazer barganha, sem falar, né, quando certo infeliz, né, inominável, resolve pegar parte do dinheiro do salário do assessor e fazer rachadinha. Agora, vamos pensar isso lá em 1822. Nós temos um Pedro I que sabe que não pode entregar esses recursos de forma descentralizada. Até porque tinha muitos grupos nacionais que pensavam ainda em independência. Então, o que o Pedro I fez? Centralizou a administração. Ele até permitiu que eleições para deputado ocorressem. Os deputados foram eleitos com a promessa de que eles fariam uma Constituição para o Brasil. Se o Brasil tivesse a Constituição, significaria dizer que Pedro I não teria poderes plenos. Já na abertura dos trabalhos da Constituinte, na abertura da Assembleia Constituinte, o Pedro I já faz um discurso já notório. Façam uma Constituição à altura do Brasil e de mim. Juro defendê-la, se ela for digna de mim. Quer dizer, se é uma Constituição feita, né, por uma Assembleia, você jura se ela for digna? Ou seja, o cara está relativizando. O cara está dizendo, está cantando a bola já. Se essa Constituição não me agradar, eu fecho essa porcaria. E não é o que aconteceu. Os deputados estavam fazendo uma Constituição liberal, estava até pronto mais ou menos o projeto. Esse projeto ficou conhecido como o projeto da Constituição da Mandioca. Até curioso, por quê? Porque o projeto ele previa que só votaria quem tivesse renda, tivesse dinheiro, voto censitário. E para você ter renda, tá, você pode ter herança, você pode ter propriedades, pode ter um trabalho fixo, enfim. Mas como é que eu vou converter o que você tem e saber se é o suficiente para votar ou não? Então, o combinado ficou assim. Cada cidadão teria sua renda pessoal convertida em alqueires plantados de mandioca. Porque alqueire plantado de mandioca na época é como se fosse o valor do dólar, hoje. Então, as pessoas sabem mais ou menos, né, quanto que é isso. Então, convertia-se a renda pessoal do cidadão em alqueires plantados de mandioca. Quanto mais mandioca, mais direitos. Direito de ser eleitor, direito de ser eleito deputado, direito de ser eleito senador. Voto censitário. E esse projeto da Constituição da Mandioca, ele não era problemático aí, para o Pedro I. Aí não era o problema para o Pedro I. O Pedro I não está nem aí. Ah, beleza. O problema estava de que essa Assembleia queria estabelecer 3 poderes no Brasil. Ou seja, o imperador não governaria. Ele seria apenas chefe de Estado, não seria chefe de governo. Foi aí que o Pedro I mandou fechar a Assembleia. Os deputados tentaram brincar de Revolução Francesa, dizendo que só sairiam quando a Constituição ficasse pronta e tal. Pois o Pedro I mandou fechar com eles lá dentro. No dia seguinte foram retirados à força, após a chamada Noite da Agonia. E aí Pedro I aparece com uma Constituição pronta, feita a portas fechadas, dizendo, 3 poderes está ruim, né? Vamos fazer melhor, 4. 3, Executivo, Legislativo e Judiciário, e o poder moderador, só do Pedro, mandando nos outros 3. Ou seja, um absolutismo disfarçado, uma centralização das decisões no Rio de Janeiro. Pedro I governou o Brasil de forma absoluta nesse curto espaço de tempo. Tanto que já em 1824, estourou uma revolta no Nordeste, Nordeste é meu país, chamada Confederação do Equador. Envolvia Pernambuco, é claro, né? Imagina que Pernambuco não vai estar no meio. Pernambuco, Paraíba, Ceará e também o pessoal do Rio Grande do Norte estava metido nisso. E o que eles queriam? Fazer a independência dessa região, a independência do Nordeste. Chegaram a decretar a independência, adotaram inclusive a legislação da Gran-Colômbia, que era o país que o Simão Bolívar tinha criado lá na Venezuela, Colômbia, Equador. Então, adotaram essa Constituição provisória enquanto não tivessem a própria. Pedro I teve que contratar mercenário para acabar com os confederados do Equador. Lá, um dos líderes, o Frei Caneca, foi executado, né, durante essas circunstâncias, e ele teve que chamar mercenário. Não ficou muito bem na foto, né? Você, um imperador português, as pessoas não gostam de português, você, o imperador português, contrata mercenários ingleses para matar brasileiros. É claro que não ficou bem na fotografia. Pedro I sufoca a revolta, mas
a lembrança, né, do sufoco que foi, da violência empregada, vai assombrar o Pedro I durante todo o governo. Em 1825, outra treta, porque o que não falta do governo Pedro I é treta. O Dom João, pai dele, rei de Portugal, morreu. Então, o Pedro I seria rei de Portugal. Mas peraí, vai ficar imperador do Brasil e rei de Portugal? Você vai juntar de volta? Claro que o Pedro I sacou que não dava. Daí o que ele fez? Em vez de deixar o irmão dele assumir o trono, o Pedro I queria que a filha dele, Dona Maria da Glória, fosse a rainha de Portugal. Queria deixar na linhagem dele, o fominha desgraçado. E como o irmão dele não quer aceitar, olha a confusão. Ele casa o irmão dele com a filha dele. Que é? Ele casa tio com a sobrinha. Mas como um arranjo político. Para dizer, olha, você vai governar, né, como tutor, rei de Portugal, mas a minha filha é que é a rainha, ela que é a sucessora, vai ficar na minha linhagem. Olha a preocupação desses caras. Olha, né, a coisa de continuismo que eles estão preocupados. Eu vou contar para vocês, muitas elites do atraso aqui do Brasil pensam exatamente do mesmo jeito. Como é que eu vou fazer para colocar os júnior na política? Como é que eu vou fazer o filho, o neto, o bisneto, continuar, dar continuidade ao grande projeto, para ficar a porra da família de bem? O governo Pedro I, então, ele vai se envolver numa série de confusões, mas uma confusão atrás da outra. Fecha a Assembleia e impõe, outorga uma Constituição autoritária. Em seguida, sufoca violentamente a Confederação do Equador. Em 25, se envolve na sucessão portuguesa, só queima a cara. Em 1828, o Brasil perde para o Uruguai. Não foi na Copa do Mundo, foi em campo de batalha. O pequeno Uruguai vence o Brasil. Tudo bem, o Uruguai recebeu uma ajudinha, digamos assim, da Inglaterra, que queria criar aqui no Cone Sul uma espécie de estado tampão, né? Porque o Uruguai, ele está na entrada da bacia do Rio da Prata. Passou o Uruguai, é tudo Argentina e Brasil. Então, o que eles pensaram? Não, vamos colocar aqui um estado tampão para ficar de equilíbrio, né? Para não deixar os dois poderosos, né, de frente um para o outro, monopolizando o mercado aqui do Cone Sul. Então, a entrada do Rio da Prata com um país ali pequeno, aliado, o Uruguai. Mas ficou feio na foto, o Brasil, desse tamanho que ele é, perder em campo de batalha para o Uruguai. Não ficou muito bem na fotografia, não. E quando todo mundo pensa, agora acabou. Não, mataram um jornalista que era crítico do Pedro I. Esse jornalista chamava-se Líbero Badaró. Se eu não me engano, o túmulo do Líbero Badaró está em São Paulo, lá no cemitério municipal. Esse nome, Líbero Badaró, é porque o jornalista era de origem italiana. E o Líbero Badaró, crítico, fervoroso de Pedro I, criticando, falava, temos que fazer com o Pedro I o que fizeram com o rei Carlos X lá da França. Em 1830, tiraram o rei da França, Carlos X, vamos fazer a mesma coisa com o Pedro I aqui no Brasil. Tirar esses autoritários absolutistas aí. E aí o jornalista amanheceu com a boca cheia de formiga. A morte do jornalista foi noticiada como uma ordem de Pedro I. E assim, tropas cercaram o Palácio Real do Pedro I. Ele, acuado, ele abdica ao trono. Ele renuncia em favor do filho, que tinha apenas 5 anos de idade. Então, a renúncia, né? Apenas 5 anos de idade, ele vai lá e renuncia, portanto, né, ao cargo, né, ao posto de imperador. E por que eu posso usar renúncia ou abdicação? O termo mais exato é abdicação. Mas a federal, ela não diferenciou. Já caiu, me lembro, foi no vestibular recente, foi no vestibular de 1999, procure lá no site se tiver essa questão ainda. No vestibular de 99 caiu essa questão. Pedro I renunciou. Aí eu olhei para um cara que era bem mais velho que eu falei, professor, era professor colega comigo, eu falei, renunciou, aceite. Não, mas o termo correto é abdicou. Eu falei, a federal não ia se apegar a só a palavrinha, não. Se ela colocasse isso como errado, ela teria que colocar mais erros. Mas não, botou falso no gabarito. Naquela época, o gabarito só era lançado uns 3 dias depois da prova. Então, os professores faziam o gabarito ao vivo na TV ou na internet, né, como já tinha em 99. Eu falei, a federal vai considerar como verdadeira, mas não deu outra. A federal manteve que a abdicação é igual à renúncia
E ainda por cima, né, abriu precedente. Então, agora, quando aparecer renúncia ou abdicação, é tudo verdadeiro. O termo mais adequado é abdicação, por quê? Porque ele é rei? Não. Porque ele abdicou em favor de alguém. É mais ou menos o que o Charles vai fazer lá quando a Elizabeth II morrer, se morrer. Né? Então, ele abdica em favor do próximo da sucessão. Foi isso que o Pedro I fez. Em 1831, botou o rabinho entre as pernas e se mandou para Portugal. Lá em Portugal, o Dom Pedro I, ele assume o trono português com o título de Dom Pedro IV. Né? Lá a lista já estava mais avançada, então cada país tem a sua numeração própria. E aqui no Brasil, quem que ficou? Um menino com as irmãs, né? Um menino com as irmãs. Esse menino tinha 5 anos de idade, ele vai ser o futuro Dom Pedro II do Brasil. Mas como ele tem só 5 anos, ele não pode governar. Quem é que vai governar nesse intervalo? Os regentes. Então, entre 1831 a 1840, nós temos o período regencial. Período regencial, 31 a 40. Então, aí você vê a história, né, de como que o Brasil vai fazer um arranjo para manter a monarquia, mas não romper, né, diretamente com a ideia de rei, e vai criar, portanto, os regentes do Brasil. Muitos regentes do Brasil vão ter uma ideia de fazer um governo mais descentralizado. Aqueles comerciantes, aqueles fazendeiros, efetivamente chegam ao poder no período regencial. E vão tentar fazer, né, um processo de descentralização administrativa. Um dos principais regentes chamava-se Diogo Antônio Feijó. Ele é conhecido como Padre Feijó porque ele era sacerdote. O Padre Feijó, quando foi regente, ele fez algumas reformas no governo político para promover a descentralização administrativa. Ou seja, ele distribuiu prerrogativas, favores para cada grupo, para ver se cada grupo ficava sossegado. Então, ó, lá no Rio Grande do Sul, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, o chefe de polícia de lá, quem é que nomeia o chefe de polícia de lá? Antes era o Rio de Janeiro. Aí o Padre Feijó diz, não, quem vai nomear o chefe de polícia daí daquela cidade gaúcha vai ser os chefes locais. E quem são esses chefes locais? São os coronéis da Guarda Nacional. Padre Feijó ele cria a Guarda Nacional, praticamente transformando o coronel em um chefe local, né, militar local, que vai ter vários, né, instrumentos de poder. Só para você ter uma ideia, o fazendeiro, que era nomeado coronel da Guarda Nacional, podia nomear todos os seus oficiais da Guarda Nacional. Então, o que o fazendeiro fazia? Bom, eu sou coronel. Meu filho aqui vai ser major. Meu irmão vai ser tenente-coronel. O meu afilhado aqui, tenente. E assim, você só podia votar se você se alistasse na Guarda Nacional. E não no Exército. No Exército não podia? Não, você pode se alistar no Exército. Mas o que muita gente queria? Não queria ser chamado pelo Exército e ter que servir em algum lugar do país. Queria ficar na sua região. Então, se você servia a Guarda Nacional, não precisava se apresentar no Exército. Então, esses coronéis, eles tinham tanto poder a nível local, tanto processo decisório a nível local, que eles fazem, acontece do jeito que eles preferirem. Tinham todos esses poderes na mão para decidir quem é que vai assumir o cargo. Até o chefe, o juiz de paz, né, o juiz da região, que decide as questões de julgamento local, era nomeado pelo coronel. Ora, descentralizou, mas não significa que democratizou. Você praticamente entregou o país na mão de elites sanguessugas que vão em cada região procurar nomear os chegados para poder governar. O que o Padre Feijó fez foi entregar poder na mão desses coronéis. E o que aconteceu? Esses coronéis começaram a explorar cada vez mais a população. Lá no Maranhão, acho que é um caso assim emblemático, os os chefes policiais de lá, os chefes de Guarda Nacional de lá, exploravam os camponeses à torta direita, cobrando taxa, cobrando imposto que não existia. Tanto que lá no Maranhão estourou uma revolta contra as autoridades locais, por conta da superexploração feita por esses desmandos dos coronéis, que é a revolta da Balaiada, que tem esse nome,
por causa do fazedor de cestos, um fazedor de balaio, o Manuel dos Anjos, que comandou, junto com o Preto Cosme, vários aquilombados, e com o Cara Preta, vários vaqueiros, numa luta contra as autoridades. Os caras chegaram a tomar uma cidade importante no Maranhão, que era a Vila de Caxias. Tanto que foi designado para conter essa revolta popular lá o então coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que não era coronel da Guarda Nacional, era coronel do Exército. Você que já serviu ou é militar de Exército, sabem de quem eu estou falando quando eu falo coronel Luiz Alves de Lima e Silva. E os outros que sabem, mas sempre foram civis, muito bem, estamos falando daquilo que vai ser no futuro o Duque de Caxias. Ele vence em Caxias, no Maranhão, não é Caxias por causa do Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele vence em Caxias, no Maranhão, sufoca a revolta de maneira assim, né, violenta, e garante, portanto, a pacificação do Maranhão. Ou seja, ação militar de repressão violenta contra os camponeses, contra os vaqueiros, contra os aquilombados. E essa história da revolta da Balaiada é apenas um dos exemplos de revoltas regenciais que vão ocorrer durante o período regencial. Beleza? A todos vocês, um ótimo estudo. Né? Perguntas, estamos à disposição pelo WhatsApp. Não deixe de perguntar. Falou, gente, até!